Em 1942, um jovem psiquiatra vienense foi arrancado da sua vida, da sua família e de tudo o que conhecia. Seu nome era Viktor Emil Frankl. Ele tinha uma carreira brilhante, uma esposa que amava, pais que admirava, um irmão com quem cresceu. Tinha um manuscrito que era o trabalho da sua vida inteira costurado no forro do casaco. Tinha planos, tinha futuro, tinha sentido. Em questão de dias, perdeu tudo. Ele e sua família foram levados para os campos de concentração nazistas. Nos anos que se seguiram, sua esposa Tilly morreu no campo de Bergen-Belsen. Seu pai morreu de fome e pneumonia em Theresienstadt. Sua mãe foi assassinada nas câmaras de gás de Auschwitz. Seu irmão também morreu em Auschwitz. O manuscrito foi confiscado e destruído. Viktor Frankl perdeu tudo o que um ser humano pode perder. Tudo. Cada laço, cada conquista, cada pessoa que amava. Tudo arrancado. E no meio desse vazio absoluto, nesse abismo onde a maioria de nós teria desistido, ele descobriu algo que mudou para sempre a forma como a humanidade entende o sofrimento. E se você está neste momento sem vontade de viver, se você acorda todos os dias e se pergunta qual o sentido de continuar, eu preciso que você ouça o que esse homem descobriu no lugar mais escuro que a humanidade já criou. Antes de continuar, eu preciso dizer algo importante. Se você está pensando em tirar a própria vida, por favor ligue agora para o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número é 180, funciona 24 horas, é gratuito, é sigiloso. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Existe alguém do outro lado da linha esperando para te ouvir. Agora, se você está aqui porque a vida perdeu a cor, porque o sentido evaporou, porque você não necessariamente quer morrer, mas perdeu o motivo para viver com intenção, continue ouvindo. Porque o que Viktor Frankl tem a dizer pode mudar a forma como você enxerga tudo. Frankl percebeu algo nos campos de concentração que nenhum livro de psicologia havia descrito antes. Ele observou, dia após dia, que os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Não eram os mais jovens, não eram os mais saudáveis. Os que sobreviviam eram os que tinham um motivo para continuar, um sentido, uma razão que os puxava para o dia seguinte. Alguns queriam reencontrar alguém que amavam. Não sabiam se essa pessoa ainda estava viva, mas a possibilidade, por menor que fosse, era o fio que os mantinha de pé. Outros queriam terminar uma obra, um livro, uma pesquisa, um trabalho que sentiam que só eles podiam completar. Outros ainda sentiam que tinham uma missão que não havia sido cumprida, algo que o mundo precisava receber deles antes que partissem. E era esse fio invisível de sentido que os mantinha respirando quando tudo ao redor dizia para desistir. Frankl escreveu a frase que talvez seja a mais importante que a psicologia já produziu. Ele disse: "Quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como." Essa frase não é poesia, não é autoajuda, não é frase de parede de consultório. É o resultado de observação real, em condições reais, de sofrimento extremo real. O que te mantém vivo não é conforto, não é prazer, não é a ausência de dor. O que te mantém vivo é sentido. E quando o sentido desaparece, mesmo que tudo ao redor esteja funcionando, a vida se torna insuportável. Você pode ter saúde, dinheiro, família, emprego e ainda assim sentir que nada faz sentido. Porque sentido não é circunstância. Sentido é algo mais profundo. C.S. Lewis, que conhecia a dor de perto, escreveu que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E eu acrescento que, às vezes, a perda do sentido é o silêncio de Deus que nos obriga a procurar mais fundo. Não porque Deus esteja ausente, mas porque o sentido superficial que nos sustentava até então precisava morrer para que um sentido mais profundo pudesse nascer. Lewis perdeu a esposa para o câncer e escreveu com uma honestidade brutal: "Ninguém me disse que o luto se parecia tanto com o medo." Essa frase diz tudo. A perda do sentido se parece com medo. Medo de que nada mais faça diferença. Medo de que o vazio seja permanente. Medo de que você nunca mais sinta algo de verdade.
Tomáš Halík, o teólogo tcheco que viveu sob perseguição comunista, escreveu que devemos ter paciência com Deus, assim como Ele tem paciência conosco. Halík diz que a fé não é a ausência de dúvida, é a coragem de atravessar a dúvida. E eu acredito que o mesmo vale para o sentido. O sentido não é a ausência de vazio, é a coragem de atravessar o vazio, acreditando que do outro lado existe algo que ainda não conseguimos ver. Halík nos ensina que as épocas de escuridão não são o oposto da fé. São o lugar onde a fé é testada e aprofundada, onde a fé superficial morre e a fé real nasce. E aqui está o que talvez ninguém tenha te dito. Você não perdeu a vontade de viver, você perdeu o sentido. E são coisas completamente diferentes. Perder a vontade de viver parece definitivo. Parece que acabou. Parece que não tem volta. Mas perder o sentido é temporário, porque sentido pode ser reconstruído, pode ser redescoberto, pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Frankl provou isso. Ele perdeu absolutamente tudo e encontrou sentido dentro de um campo de concentração. Se sentido pode ser encontrado ali, pode ser encontrado em qualquer lugar, inclusive onde você está agora. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, eu te peço uma coisa. Se inscreve neste canal. Não por mim, por você. Porque toda semana eu trago reflexões como essa, e eu não quero que você perca nenhuma delas. Ativa o sininho. E vamos continuar essa conversa juntos. Frankl desenvolveu uma abordagem terapêutica chamada logoterapia. A palavra logos, em grego, significa sentido. Então, logoterapia é literalmente uma terapia centrada na busca de sentido. E a grande descoberta da logoterapia é que o sentido da vida não é algo que você inventa. É algo que você descobre. Ele está lá, esperando. Mesmo quando você não consegue enxergar. Frankl dizia que a vida faz perguntas a você, não o contrário. Não é você que pergunta à vida qual é o meu sentido. É a vida que pergunta a você. O que você vai fazer com o que eu te dei? E essa inversão muda tudo. Porque quando você percebe que a vida está esperando algo de você, e não o contrário, a responsabilidade muda de lugar. Você não é mais uma vítima passiva procurando razões para viver. Você é alguém que a vida convoca a responder. Frankl descreveu 3 caminhos para encontrar sentido. O primeiro é através de algo que você cria ou faz. Uma obra. Um trabalho, um cuidado. Não precisa ser grandioso. Pode ser a forma como você cuida de alguém que precisa de você. Pode ser o trabalho que você faz com dedicação mesmo quando ninguém percebe. Pode ser a palavra que você diz e que muda o dia de alguém sem que você saiba. Henry Nouwen viveu isso de forma radical quando saiu de Harvard para cuidar de pessoas com deficiência intelectual que nem sabiam o seu nome. E ali, no gesto mais simples de cuidado, ele encontrou mais sentido do que em décadas de aplausos acadêmicos. O segundo caminho é através de algo que você experimenta ou alguém que você ama. Frankl conta que nos momentos mais escuros nos campos de concentração, ele fechava os olhos e via o rosto da sua esposa. Naquele momento, ele não sabia se ela estava viva, mas o amor que sentia por ela dava sentido ao sofrimento. O amor não elimina a dor, mas dá à dor um contexto que a torna suportável. Brennan Manning dizia que a coisa mais radical que podemos fazer é deixar-nos ser amados. Não amar os outros. Deixar-se ser amado. Porque muitos de nós fomos ensinados a dar, produzir, servir, mas nunca a receber. E às vezes, o sentido está simplesmente em permitir que alguém te ame, quando você não tem mais nada para oferecer em troca. O terceiro caminho, e talvez o mais profundo, é através da atitude que você escolhe diante do sofrimento inevitável. Frankl dizia que quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Existem dores que não podem ser evitadas, perdas que não podem ser revertidas, injustiças que não podem ser corrigidas. E nesses momentos, o único espaço de liberdade que resta é a escolha de como responder. Frankl chamou isso de a última das liberdades humanas.
a liberdade de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Ele disse: podem tirar tudo de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, a de escolher a sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, a de escolher o seu próprio caminho. Ninguém pode tirar isso de você. Podem tirar sua casa, seu emprego, sua saúde, sua família, mas ninguém pode tirar a forma como você escolhe enfrentar o que te acontece. Richard Rohr ensina que o sofrimento que não é transformado é transmitido. Se você não encontra sentido na sua dor, ela não desaparece. Ela se espalha para as pessoas ao seu redor, para as próximas gerações. Mas quando você encontra sentido, a dor muda de natureza. Ela deixa de ser destruição e se torna construção. Deixa de ser fim e se torna passagem. Carl Jung dizia que as pessoas não se curam escondendo suas feridas, curam-se tornando-se conscientes delas. E o primeiro passo para encontrar sentido é olhar para o vazio de frente. Não fugir, não anestesiar, não fingir que não existe. Olhar. Com medo, com dor, com lágrimas, mas olhar. Porque o que você confronta, você pode transformar. O que você evita, te controla. Bauman nos lembra que vivemos numa sociedade que promete felicidade instantânea e descartável. E que quando a felicidade não vem, nos sentimos defeituosos. Mas Frankl nos liberta dessa tirania ao dizer que a felicidade não pode ser perseguida. Ela é um efeito colateral de encontrar sentido. Quando você para de perseguir a felicidade e começa a buscar sentido, a felicidade vem como consequência, não como produto, como fruto. Byung-Chul Han nos mostra que a sociedade do desempenho nos transformou em máquinas de produzir, e que quando a máquina para de produzir, ela se sente inútil. Mas Frankl nos diz que o valor de um ser humano não está no que ele produz, está no que ele é, no que ele escolhe, no que ele significa. Você não precisa produzir para ter valor. Você não precisa performar para merecer existir. Você tem valor porque existe. Ponto. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, na versão A Mensagem, ele escreveu: Ele vem junto de nós quando passamos por tempos difíceis, e antes que você perceba, ele nos traz ao seu lado para que possamos estar ao lado de alguém que passa pela mesma coisa, dando a essa pessoa o mesmo consolo que Deus nos deu. Percebe o que Paulo está dizendo? A sua dor não é desperdiçada. A sua travessia se torna um mapa para outra pessoa que ainda não encontrou a saída. O sentido da sua dor pode ser a cura de alguém que vai precisar ouvir exatamente o que você viveu. Thomas Merton escreveu que ninguém se encontra enquanto está fugindo de si mesmo. E Anselm Grün nos lembra que a alma tem seu próprio tempo, que a cura não pode ser apressada, que o sentido não pode ser fabricado, ele precisa ser acolhido quando chega. E às vezes, ele chega no momento mais inesperado. Cortella nos lembra que não nascemos prontos. E Clóvis de Barros Filho nos desafia a pensar sobre o que faz a vida valer a pena. E eu junto as duas vozes para dizer: a vida vale a pena porque ela ainda não terminou de te surpreender. Você não sabe o que vem depois da próxima curva. Não sabe quem vai cruzar o seu caminho. Não sabe que palavra você ainda vai dizer que vai mudar a vida de alguém. Você não sabe. E é exatamente por isso que precisa continuar. Ken Wilber ensina que a consciência se expande através da crise, que os momentos de maior colapso são os momentos de maior potencial de crescimento, que a noite mais escura está mais perto da aurora do que qualquer outro momento do dia. E Timothy Keller nos diz que o Evangelho não é para pessoas fortes que têm tudo resolvido. É para pessoas que finalmente admitiram que não conseguem sozinhas. Se Viktor Frankl estivesse diante de você agora, o que ele diria? Eu acredito que ele olharia nos seus olhos e diria algo assim: a vida não parou de esperar algo de você. Mesmo que você tenha parado de esperar algo dela, existe algo que só você pode fazer. Uma palavra que só você pode dizer. Um amor que só você pode dar.
uma presença que só você pode oferecer. E enquanto isso existir, a sua vida tem sentido, mesmo que você não consiga ver agora. Eugene Peterson traduziu o Salmo 139, versículos 11 e 12, na versão A Mensagem, de uma forma que parece ter sido escrita para quem está no escuro neste exato momento. Ele escreveu: Se eu disser que a escuridão me esconderá, que a luz ao meu redor se tornará noite, mesmo a escuridão não é escura para ti. A noite brilha como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa para ti. Talvez você esteja no escuro agora, mas existe alguém para quem a escuridão não é escura. Existe alguém que enxerga você mesmo quando você não consegue se enxergar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa estar forte agora. Você só precisa de um motivo. Um único motivo para o próximo passo. Não para a vida inteira. Só para o próximo passo. Frankl sobreviveu ao inferno na Terra e saiu de lá dizendo que a vida vale a pena. Se ele pode dizer isso depois de perder tudo, talvez, só talvez, exista esperança para você também. Mas existiu um homem 3.000 anos antes de Frankl que viveu algo parecido. Ele era rei, guerreiro e poeta. E no pior momento da sua vida, ele escreveu um salmo, que é o grito mais honesto já registrado por um ser humano. O nome dele era Davi. E o que ele escreveu quando quase desistiu de tudo pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Se essas palavras encontraram você no momento certo, não as guarde para si. Envie esse vídeo para alguém que está no escuro. Para alguém que perdeu o sentido e precisa de um fio de esperança. Para alguém que não necessariamente quer morrer, mas que esqueceu por que vive. Você pode ser o motivo pelo qual alguém decide ficar mais um dia. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, a escuridão encontra luz e a dor encontra sentido. Cuide da sua alma, cuide da sua saúde mental. Fique bem.